Se você é gestor de tráfego, você não pode atender esse tipo de cliente. Excelente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu te convido agora a ir lá no primeiro link da descrição. Eu tenho uma série de links ali úteis que vão servir ali para ajudar a sua carreira a tracionar um pouco mais dentro do digital. Então clica lá que esses links são bem importantes para você. Outro recado muito importante que eu tenho para te dar é: se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like, seu comentário. Essa interação é muito importante para a gente sempre trazer conteúdo aqui 100% gratuito para você, tá legal? Então vai lá e vamos juntos. Primeira dica que eu tenho para te dar, se você é gestor de tráfego que você não pode atender, é o cliente ansioso, aquele cliente que você sabe quando ele está começando ali o contrato, você já sabe que ele já vem te perguntando 30 milhões de coisas. Ele chega assim: olha, que dia que tá pronto, que dia que vai sair, que dia que vai chegar, que dia que eu vou atender meu primeiro cliente, cadê o cliente não tá chegando, cadê, nossa, hoje não teve nada, nossa, hoje teve muito bem de manhã, nossa, agora a tarde tá péssimo. Sabe aquele cliente que te pressiona, assim, que quase que meio que vai fazer você ter um ataque do coração? Então, esse tipo de cliente é um cliente muito complicado, porque se a gente colocar por A mais B, ele é o tipo de cliente que vai trazer problema para sua agência, que vai ter muita ansiedade. Cara, beleza, eu entendo, ele é um empresário, um cara que está investindo ali no negócio, beleza, tem as suas nuances, mas ele precisa entender que tem um processo para ser seguido, né? Que não, assim, quem dera se o resultado fosse do dia para a noite. A gente gostaria até que fosse assim, né? Mas normalmente não é. Então a pessoa precisa entender um pouco dessa dinâmica, né? E às vezes mesmo você falando para ele, ele não vai entender, não vai compreender. Então esse tipo de cliente, cara, sinceramente você tem que pular fora, senão realmente vai ficar complicado para você. Segundo tipo de cliente que você tem que pular fora, sabe aquele cliente que chega já falando para você assim: nossa, vocês são a quarta agência que eu tô conversando esse ano. Aí, tipo assim, o mês ele ainda está em agosto, por exemplo. Você fala: cara, tá na cara que esse tipo de cliente aí é um cliente problemático, que às vezes o problema não está com a agência, o problema às vezes está com o próprio cliente, entendeu? Então, esse cliente que já chega com esse argumento ali, você pode desconfiar que é um cliente que, cara, com certeza ele vai reclamar de alguma coisa, ele vai se sentir insatisfeito, ele vai querer, assim, terminar o relacionamento com você, entendeu? Então, toma muito cuidado, porque esse tipo de cliente ele mina o seu time, mina as pessoas, mina o mental, ele mina a operação também, porque às vezes é um cliente que demanda muito, né? E por demandar muito, ele vai acabar ali sugando a sua operação. Então, toma muito cuidado. Quando esse cliente chega na agência com esse argumento, cara, você pode saber. Até que na Pico, para te contar também, assim, esse tipo de cliente, eu tive um recentemente, que era uma empresa de odontologia. E, cara, o cliente já chegou com esse discurso falando e tal, que a outra agência era não sei o quê, e blá, 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 e blá, blá, blá. E a gente meio que cai um pouco nesse conto, né? Porque, assim, cara, sinceramente, né? Você quer vender, você quer faturar, né? Aquela coisa toda. E o cliente chega ali naquele discurso, te elogia bastante, blá, 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 aquela coisa toda. Opa, o trem quase caiu aqui. Você vai querer fazer as vontades dele, né? E você vai meio que ganhar o discurso dele. Não, realmente, existem muitas agências que vendem, mas não entregam, né? E blá, blá, blá. Você meio que cai nesse conto, né? Nesse conto fácil de ser contado. Porque uma coisa que você não quer é falar que o cliente é ruim, né? Entendeu? E aí, beleza, né? Esse cliente começou a trabalhar conosco e tal. Cara, resumindo, é um cliente que está inadimplente, com mais de 5 mil reais conosco, tá? É um cliente que é picareta mesmo, a verdade é essa. Mas é um cliente que talvez se eu tivesse declinado lá atrás por conta do que ele falou, né? Talvez eu não estaria tendo esse problema que eu estou tendo hoje. Terceiro tipo de cliente que você não deve ter aí na sua agência é aquele cliente que não evolui com a sua operação, né? É um cliente que chegou, tinha 2 funcionários, e você faz o marketing, ele cresce, você cresce, e quando você vê o cliente, ele, tipo assim, tem uma cabeça ainda pequena, você sente que ele, basicamente, ele tá, como é que eu posso te dizer? Tá minando a sua operação para baixo, aquele cliente que não evolui, que você já deu a oportunidade dele crescer, dele evoluir, mas ele, por si só, ele não evolui. Então, esse tipo de cliente também é ruim porque ele acaba minando um pouco ele acaba minando a sua operação como um todo. É muito complicado. É um cliente que você vê que não investe mais, às vezes o cara já tá ali, faturando muito bem, tá crescendo, tá aquela coisa, tá muito legal, mas é um cliente que não cresce, né? Você não quer isso, né? Você quer um cliente que cresça com você, com o projeto, que você tá vendo que as suas entregas estão sendo importantes para ele, estão fazendo ele crescer, mas ele mesmo não se importa com isso. Então, às vezes é um cliente que vai começar a puxar o seu time e a sua agência para baixo. Então, esse tipo de cliente também não. E por último, não menos importante, é aquele cliente que falta com respeito com você ou com seu time. Gente, isso aqui eu não preciso nem falar, né? Porque uma pessoa que falta com respeito com você ou com seu time, ela realmente não merece a sua atenção, a atenção do seu time em prol de um projeto melhor, né? Então, esse tipo de cliente aí a gente passa por cima no sentido de, você quer falar desse jeito comigo? Você quer levar para esse lado? Cara, então tá aqui, chavinha do seu projeto. Você cuida dele, você acha outro cachorro ali para você excomungar, né? Então, esse tipo de cliente você não pode ter dentro da sua operação, porque é um tipo de cliente que também, novamente, vai minar o seu time, vai prejudicar a sua empresa, pode gerar até um processo judicial, enfim, cara, pode gerar dor de cabeça desnecessária, isso que eu quero dizer. Esse tipo de cliente você tem que demitir hoje mesmo, tá? Assim, todos esses pontos aqui são pontos que, na minha visão, são louváveis de você demitir um cliente, tá? Mas esse último, assim, ele ultrapassa a questão profissional, ele vai pro humano, né, vamos dizer assim, humanitário, uma questão de humanidade. E se a pessoa tá fazendo isso, cara, realmente ela não merece a sua atenção e a atenção do seu time. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, é muito importante essa interação entre a gente, e eu preciso entender com você. Se você gostou desse vídeo, se você acha que algum tipo de cliente que não deva atender, coloque aqui nos comentários, é muito importante essa interação entre
entre eu e você para a gente entender, né, como que a gente pode ajudar as outras pessoas que têm agência, trabalham com clientes de uma forma geral. Até porque essas dicas que eu dei aqui, elas não se aplicam somente à agência, tá? Eu usei o âmbito do tráfego pago, mas de uma forma geral cabe para qualquer um dos assuntos, né, qualquer um dos tipos de serviços dentro da área do marketing, beleza? Então é isso, um abraço para você e te vejo no próximo vídeo.